Muito bom dia, irmãos e irmãs, que nesta manhã de domingo todos estejam gozando da doce paz do Senhor Jesus e que o coração esteja aberto, disposto para aprender a sua palavra. Mesmo que você não esteja nos vendo num domingo pela manhã, em qualquer horário que você vir esse vídeo, nós desejamos que Deus fale ao seu coração. Nós estamos com a série Vivendo no Amor de Deus, estudo nas cartas de João. E hoje, especificamente, nós vamos ver a lição de número 9, a fé e a comunhão verdadeiras. Você que tem acompanhado essa série de estudos, sabe que ele está baseado nas cartas do apóstolo João. Muitas vezes, nossos textos também vão lá no Evangelho de João, para nós extrairmos palavras dele ou do próprio Jesus e outros textos que possam respaldar o nosso estudo e nos dar mais pleno conhecimento, mais clareza daquilo que a lição nos propõe. E a lição de hoje, ela tem como objetivo compreender que somente a fé em Jesus produz comunhão verdadeira e vai nos levar a desejar viver em comunhão com os irmãos em Cristo e também aceitar e buscar oportunidades de comunhão com os irmãos. Nesse mundo em que nós estamos vendo tanto egoísmo, as pessoas estão voltadas para si mesmo, não dirigem o seu olhar, ou o seu coração, os seus sentimentos para o próximo. Cada vez mais as pessoas vão restringindo os seus relacionamentos, ficando mais sozinhos, achando que a própria pessoa se basta. Esta lição vem muito ao encontro das necessidades de todos os seres humanos. E o nosso texto básico vai se encontrar em 1 João 3, de 11 a 24, que nós vamos ler depois da nossa oração. Então, queridos, que o Espírito Santo nos conduza a uma busca diligente de comunhão genuína com Deus, através da confiança nele e do amor aos irmãos. É isso que nós vamos pedir neste momento para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, nesta semana, neste mês, neste ano, em todos os momentos da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos o teu amor, o teu cuidado, a tua proteção. O Senhor tem nos livrado de tanto mal, o Senhor tem nos dado tanta provisão, tanta demonstração do teu amor e do teu carinho, e nós te agradecemos muitíssimo. Ó Pai, nós queremos te louvar pelo dom da vida, nós queremos te louvar pela fé, nós queremos te louvar por nossos irmãos em Cristo, que tem sido esse suporte na nossa caminhada, que tem nos garantido que somos amados por ti através do amor que eles demonstram por nós. E que ao estudarmos hoje a lição, a fé e a comunhão verdadeiras, nós possamos nos alimentar com esta certeza de que os irmãos são aqueles braços de amor, olhos de amor, boca de amor do Senhor para nos falar, para nos consolar, para nos fortalecer e que nós também sejamos isso na vida dos irmãos. Nos ensina nesta palavra de hoje. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é o diferencial de um cristão para qualquer outro religioso? O diferencial do cristão é o amor que nós
demonstramos com a nossa vida de alguém que passou da morte para a vida. Um sentimento diferente que nos leva à ação. E percorrendo as páginas da Bíblia, especialmente as do Novo Testamento, nós vemos o amor como essa virtude que vai evidenciar que alguém teve uma transformação espiritual, uma transformação de vida, a vida que veio ter a salvação em Cristo Jesus. O amor é o primeiro na lista do fruto do Espírito. Você que já leu Gálatas 5, 21, 22, nós vamos ver que ele vem liderando, né, a série de virtudes que formam o fruto do Espírito. O amor também, ele manifesta a realidade da fé. O amor é a maior das graças cristãs permanentes. Por isso, querido, eu quero te convidar a ler o texto básico da nossa lição de hoje, que se encontra em 1ª Carta de João, no capítulo 3, os versículos de 11 a 24. Leiamos. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. E o nosso versículo-chave é, então, o versículo 23 do texto que nós lemos. 1 João 3, 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Que Deus seja exaltado através da leitura e da reflexão desta palavra. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma ilustração de J.R.C. do livro Coletânea de 1000 Ilustrações Selecionadas. O Sr. Walter Scott, tendo de atravessar um dos lagos da Escócia, tomou um dos botes para este serviço. No momento em que principiava a remar em busca da margem oposta, notou que um dos remos tinha gravada a palavra fé e no outro a palavra obras. Perguntou curiosamente o que significava aquilo, ao que o barqueiro não respondeu, mas tomou o remo que tinha a palavra obras e remou com força. O resultado foi que o bote só dava voltas e nada mais. Deixando esse remo, tomou o que tinha a palavra fé e, remando mais fortemente com este, obteve o mesmo resultado. O homem que procede assim em sua vida terá pouco poder nela e viverá sempre em confusão. Finalmente,
Tomando ambos os remos, a fé e obras, começou a remar e imediatamente o barco, empurrado por aquelas forças, atravessou o lago, chegando com uma marcha rápida ao porto do destino. A fé deve ir sempre acompanhada das obras, porque as obras são fruto da fé. Então, queridos, essa ilustração vai nos trazer sempre a lembrança que uma coisa não pode vir desassociada da outra. Elas se completam, elas se ilustram, elas se respaldam, e é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa lição. O primeiro item da nossa lição é a prática do amor fraternal. A prática do amor fraternal testifica da nossa realidade de vida espiritual. Queridos, a prática é que mostra realmente se somos cristãos. É comum o apóstolo João, destacar o antagonismo entre o mundo, caracterizado como a esfera de influência e domínio de Satanás, e os cristãos, escolhidos do mundo, ainda neles, mas diferentes dele. Olha que interessante, nós já tivemos uma lição conceituando essa palavra mundo. Mundo, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele diz que não pede que o Senhor Deus, Pai, nos retire do mundo, mas que nós sejamos diferentes nele. Então, esse mundo o significado deste momento é o sistema diferenciado, corrompido pelo pecado e pelo maligno. Então, nesse texto, João ilustra esse antagonismo através de dois protótipos, Caim e Jesus Cristo. Neste texto que nós lemos, 1 João 3, de 11 até 18. Então, vamos ver o cenário em que o apóstolo está se baseando. O apóstolo João exortou seus leitores a se apegarem firmemente à mensagem que tinham ouvido desde o princípio, a verdade acerca da pessoa de Cristo e acerca da conduta cristã. Uma vez que aqueles hereges gnósticos, nós falamos disso também em outro estudo, estavam gabando-se dos seus ensinos. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema, a gente não aprofundou demais, mas demos uma explicação no estudo anterior. Nem sempre aquilo que parece dar certo ou agrada os nossos ouvidos é bíblico ou tem a aprovação divina. A igreja é o corpo de Cristo, segundo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios 12, 27, que se reúne para adoração e instrução, que busca o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo e para estimularmos uns aos outros as boas obras. Um programa espetacular e outras técnicas e peripécias podem tornar a igreja conhecida, mas a única forma de desfrutarmos da verdadeira comunhão com Deus é demonstrarmos nossa fé através do amor mútuo. É isso que Jesus diz lá no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 13, o versículo 55. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. É a marca registrada, é a nossa identidade, é aquilo que vai nos destacar como discípulos de Cristo, o amor uns aos outros. Isso nos foi dito desde o princípio, mas será que é realmente o que temos praticado? Você deve se lembrar claramente da história de Caim. Caim é um exemplo a ser repudiado. Caim, ele foi um homicida, ele foi o primeiro homicida. Ele praticou o homicídio contra seu irmão. E ele exemplifica a violenta rejeição e antipatia que a justiça provoca no mundo. E Jesus nos advertiu que seria assim. Existe uma semente no mundo, a semente de Caim, que faz com que os cristãos que amam sejam odiados por ele. Assim como o mundo odeia o supremo exemplo do amor altruísta de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. O mundo, ao agir assim, dá a prova real da sua condição, morto sem comunhão com Deus e que jaz no maligno, como o próprio Senhor Jesus descreveu.
Então, queridos, quando se fala de justiça, quando se fala de amor, quando se fala na pessoa que personifica isso tudo, que é o Senhor Jesus Cristo, isso suscita ódio. E Caim, esse primeiro homicida, matou o seu irmão porque as suas obras eram justas. Elas agradavam a Deus. Então, fica claro que o agente motivador do ódio de Caim era o quê? Era a inveja, que cobiçava as virtudes e as qualidades do seu irmão. Parece ser exagero de João dizer que é assassino aquele que odeia seu irmão. Mas quando nos deparamos com os nossos desejos, que sofra ou até mesmo que morra aquela pessoa a quem odiamos, torna-se compreensível a afirmação desse apóstolo. A essência do ódio é o sacrifício do outro. Né? As pessoas odeiam tanto que desejam a morte do outro. Talvez, irmãos, nós não peguemos numa pedra e literalmente batemos o nosso irmão, a nossa irmã, mas com a nossa língua, com o nosso comportamento, com a nossa difamação, com a fofoca, com qualquer outra instrumentalidade que diminui a vida do outro, que encurta, que amaldiçoa, é uma forma de ódio, é uma forma de acabar com a vida do nosso próximo. Então, talvez literalmente não matemos, mas indiretamente nós matamos com o nosso ódio, com o nosso desejo de ser melhor do que aquela pessoa, ou usurpar o cargo, ou o jeito de ser, ou as qualidades daquela pessoa. Então, Caim é um péssimo exemplo, é um exemplo a ser repudiado. Mas Cristo é o exemplo a ser imitado. É excelente a comparação que João faz do ódio do mundo com o amor dos irmãos, que deve se manifestar na vida da igreja. O ódio de Caim levou ao assassinato, mas o amor de Cristo o levou ao sacrifício de si mesmo. Ele se deu em sacrifício por nós. Então, queridos, aqui que vem o exemplo a ser imitado. Eu não tiro a vida do outro, eu não tiro a oportunidade do outro, mas eu dou a minha vida e o que eu posso fazer pelo outro. Então, queridos, mesmo não tendo uma definição perfeita do que seja o amor, encontramos nas Escrituras diversas maneiras pelas quais nós expressamos amor e isso nos basta. Em Romanos 12, Paulo relaciona algumas características práticas do amor fraternal. E nesse texto, Paulo nos apresenta alguns detalhes do que é o amor fraternal e nos ensina como viver. As características e a prática do amor fraternal se desdobram em atitudes que temos para com os outros. Guarde essa palavra, atitude. E em Romanos 12, 10, o apóstolo Paulo vai dizer: preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa que nós devemos considerar o outro melhor que nós e digno da nossa dedicação. Demonstramos esse amor fraternal através da preferência que damos aos dons e qualidades dos outros, em detrimento dos nossos. Então, compartilhar as necessidades dos santos é um tipo de uma atitude que demonstra amor, né? Cesta básica, remédios, roupas, conforto, consolo, uma exortação, estudar juntos a palavra. Tudo isso estamos compartilhando as necessidades uns dos outros. Uma coisa muito difícil e cada vez mais rara, praticar a hospitalidade. Acolher seminaristas, grupos, missionários, visitas, pessoas que estão precisando de estar na nossa casa ou debaixo da nossa direção ou da nossa acolhida. Abençoar em vez de amaldiçoar. Aqueles que chateiam ou desprezam você por causa do evangelho devem ser abençoados e não amaldiçoados, quanto mais os outros que lhe querem bem. Alegrar-se com os que se alegram. Alegrar-se com aquele que foi curado, com aquele que recebeu um novo emprego, com aquele que teve a família restaurada, com aquele que está tendo um casamento abençoado, aquele que recebeu um filho, um presente de Deus. Alegrar-se com a conquista do nosso próximo. E chorar com os que choram. Estar junto nos momentos difíceis. O problema do meu irmão é meu também. Orarmos uns pelos outros, visitarmos nas dificuldades, oferecermos
aquilo que nós possamos dividir, compartilhar no momento de necessidade. E o apóstolo nos diz também de ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Isso, ter empatia, sentir como, se colocar no lugar. Fazer o bem a todos os homens, ser marcado pela bondade. Esforçar-se por manter a paz. Ah, querido, como nós estamos precisando de pacificadores, especialmente nos dias atuais. Tudo é motivo de discussão, de defender a própria opinião, de querer que a minha opinião seja a verdadeira, seja a correta e se imponha sobre o do outro. Uma briga de trânsito às vezes provoca uma tragédia enorme por uma bobagem que poderia ser relevada. Então, esforçar-se por manter a paz. Entregar a Deus o direito de possível vingança. São várias dicas que os apóstolos estão nos dando em como vivenciar o amor fraternal. E em 1 João 3,14, o apóstolo João se refere não apenas a um conhecimento intelectual, quando ele fala do saber, mas um conhecimento pela experiência evidenciada no amor aos irmãos. Que exemplo nós temos seguido? Temos seguido o exemplo de Caim, lutando desesperadamente para sermos igual o nosso irmão, ou melhor, tomarmos o lugar do nosso irmão, a ponto de assassiná-lo, de eliminarmos a sua vida, ou como Cristo, que deu a sua vida por nós. Nosso segundo tópico diz o seguinte: a prática do amor fraternal e a confiança em Cristo. A prática está intimamente ligada à nossa confiança em Cristo. A prática do amor fraternal e a confiança em Cristo certificam nossa realidade espiritual. Todos estamos sujeitos a perturbações da nossa segurança quanto a sermos da verdade, a pertencermos a Deus, pelas acusações feitas pelo nosso coração, acusações essas que podem ser legítimas ou falsas, inflamadas pelo nosso acusador. Então, quando vem as acusações, nós falamos, não, nós não temos esta segurança de que somos realmente amados por Cristo, porque nós não merecemos, né? E de fato não merecemos. Se basearmos nos nossos merecimentos, nunca nós vamos gozar, né, do amor de Cristo por nós. Mas nós precisamos de uma segurança objetiva. A nossa consciência não é infalível, absolutamente. Somente aquela que goza paz com Deus pode ser considerada o tribunal onde Deus realiza seu primeiro julgamento. A nossa consciência é o tribunal onde Deus realiza o nosso primeiro julgamento. Nesse texto, o coração é usado em lugar de consciência, como em 1 Samuel 24:5, quando Davi sentiu bater-lhe o coração quando cortou a orla do manto de Saul. Você se lembra deste momento, deste texto? O Davi teve toda a chance do mundo de matar Saul numa caverna, a tal ponto que ele cortou a orla do seu manto. Ele poderia ter cortado o seu pescoço, a sua cabeça, porque Saul vivia perseguindo Davi. Mas quando ele cortou a orla do manto, ele sentiu o seu coração batendo muito forte. E aqui o sentido é de que a sua consciência estava acusando de que ele não deveria ter procedido assim. E o que fazer, então, quando eu sentir que a minha segurança está ameaçada? Note que João começa o parágrafo no versículo 19 com a frase, e nisto conheceremos. E que termina no versículo 24 com, e nisto conhecemos. Nisto o quê? No amor verdadeiro, que é prova objetiva e concreta do nosso novo nascimento e do Espírito que em nós habita e que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembre-se também e confie que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, conforme nos lembra o outro grande apóstolo Paulo em Romanos 5:5. Então, quando a minha fé for insegura, né? Quando eu me sentir insegura, a minha segurança for ameaçada, eu tenho que me lembrar
que o amor de Deus é que é derramado no meu coração. Eu, por mim mesmo, eu não tenho essa capacidade toda de amar o meu próximo como eu devo fazer, como eu preciso fazer. Eu não tenho, mas quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, Ele, o Espírito Santo de Deus, nos leva a amar o outro. E isso já deveria ser o suficiente para tranquilizar o nosso coração, pois se amamos de verdade e confiamos em Cristo, certamente nós estamos em Deus. Mas João completa afirmando que um coração limpo diante de Deus, marcado pela fé em Jesus Cristo e pelo amor para com os outros, é a manifestação objetiva da obra do Espírito Santo na nossa vida, que preenche a condição para uma comunhão livre e restrita com Deus e nos dá confiança no nosso acesso a Ele. Então, queridos, muitas vezes eu me sinto inseguro quanto ao amor de Deus por mim, mas não precisa ser assim. Quando nós temos a nossa fé em Jesus Cristo, estamos demonstrando e vencendo com o amor que temos pelos nossos irmãos. O Espírito Santo está operando em nós. Nunca seremos perfeitos aqui nessa terra. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E vez por outra nós vamos derrapar, vez por outra nós vamos errar, mas o Espírito Santo nos aconselha, nos ensina e nos coloca de novo no caminho certo. E o amor facilita a obediência a Deus. O amor tem prazer em fazer o melhor para o ser amado. Qualquer pessoa que ama pode tirar dali a sua ilustração. Vejam uma mãe que ama o seu filho verdadeiramente. Como ela tem prazer de ver esse filho feliz. Como ela faz tudo, o possível e o impossível muitas vezes, para que esse ser amado se sinta bem, se sinta feliz, se sinta seguro. Por isso, quando o nosso coração se endurecer e tornar-se mais difícil ao mandamento de amarmos uns aos outros, a solução não é apertar os dentes e aguentar firme. A solução é lembrar que quem nos pede essa obediência e depois, por amor a Ele, obedecer. Vamos amar. Ele nos dá toda a condição disso acontecer, né? A obediência é uma prova de que a nossa vontade está em harmonia com a vontade de Deus e, portanto, tudo aquilo que pedimos sabemos que receberemos. Então, muitas vezes, nós vamos ter que orar, né? Diariamente. Senhor, nos dê um coração amoroso, amável, um coração bondoso para com todos, para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós. Essa é a nossa oração. Então, queridos, estando já caminhando para as nossas considerações finais, vamos recordar um pouquinho. Na prática do amor fraternal, nós temos dois exemplos. Um exemplo a ser repudiado, que é o exemplo de Caim com relação a seu irmão Abel, e um exemplo a ser imitado, que é o maravilhoso exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Um exemplo a ser imitado. É o maior exemplo de amor que nós encontramos nesta terra. E a prática do amor fraternal e a confiança em Cristo está diretamente ligado a um versículo que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos amados primeiramente, nós nascemos no amor dele. E nós que cremos em Jesus e vivenciamos um novo nascimento, nós recebemos pelo Espírito Santo esse poder de amar o outro, essa capacidade, essa condição, porque isso será fruto do Espírito na nossa vida. Então nós precisamos sentir uma segurança de que somos amados e assim nós amamos o outro, nós amamos o próximo, nós amamos de fato, de verdade, não só de palavras, seguindo aquelas porções de orientações que nos foram dadas pelos apóstolos Paulo e João nas suas cartas para nós nesta lição. E por fim, queridos, nós somos chamados para amar com todo o nosso ser, ao que Deus nos amou primeiro e aos outros como a nós mesmos. Como eu disse, esse é o caminho para uma vida cheia de alegria e de satisfação. Milhões de pessoas hoje
não buscam mais satisfação através de um relacionamento afetuoso com Deus e com os outros. As pessoas estão se fechando por medo de serem machucadas ou pelo próprio egoísmo, se fechando, e com isso eles não desfrutam da verdadeira comunhão com Deus. O apóstolo João nos diz lá no seu evangelho, no capítulo 15, 11, as palavras que Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, eu tenho orientado vocês a viver dessa forma, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o jeito de ser feliz, né? Será que a nossa vida está girando só em torno de nós mesmos, das nossas necessidades, da nossa família, das pessoas mais próximas de nós dentro da nossa casa? Ou nós realmente nos preocupamos em sermos bênção, sermos amorosos, compassivos, misericordiosos, perdoadores, pacificadores com aqueles que estão próximos a nós? Se não for assim, deveria ser. Somos chamados para amar com todo o nosso ser ao que Deus nos amou primeiro. Olha, irmãos, essa é a condição básica. Deus nos amou primeiro. Por isso, nós temos condição de amar. E nós queremos deixar para a nossa reflexão, durante essa semana, começando agora, neste dia, né? Que você defina pelo menos 3 itens a serem colocados em prática nesta semana, para aperfeiçoar o seu amor fraternal. Em que você sente que está sendo mais falho? Levante esses 3 itens e ponha em prática, né, para que Deus possa abençoá-lo na prática do amor fraternal. Olha, o grande evangelista Stanley Jones, em seu livro Jesus é Senhor, ele descreve 3 possíveis níveis na vida. O nível mais baixo é o demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Acima deste, nós temos o nível legal. Nele, nós devolvemos o bem com o bem, o mal com o mal, o amor com o amor e o ódio com o ódio. Mas acima deste nível está o nível cristão, aquele que Jesus deseja para os seus discípulos, onde nós devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. Certamente, o nível cristão não é fácil, mas ele é plenamente possível de ser praticado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É nele, neste nível, que nós desfrutamos de uma verdadeira comunhão com Deus. E é por ele que nós demonstramos a veracidade da nossa fé e testificamos da realidade da nossa vida espiritual. Lembra da ilustração que nós trouxemos no início deste estudo, dos 2 remos, a fé e as obras? Se você pega apenas um remo, você não consegue fazer o seu barquinho deslizar para o destino que você quer. Ele fica girando em torno de si mesmo. Da mesma forma que se você pegar o outro remo, o remo da fé, o remo das obras sozinho, o remo da fé sozinho, só faz com que você fique girando ao redor de si mesmo. Mas quando a gente usa os 2 remos, nós fazemos com que a nossa vida caminhe e chegue ao porto desejado. Queridos, eu acho que se nós retivermos essa ilustração no nosso coração, vai ficar bem mais fácil. Ao invés de nós estarmos discursando sobre o amor, nós precisamos praticá-lo, para que o mundo veja em nós discípulos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Até o próximo estudo.